Ótimo, começou a gravação. Vamos ver aqui. Ah, não, tá no conclusão. Sinto muito, vou voltar. Eu tava checando se tava tudo certo, né? E coloquei página errada. Então tá, agora sim. Não, de novo não. Que coisa folgada, meu Deus. Agora vai, ó. Finalmente. Boa noite, meu nome é Maria Kuznetsova e vou apresentar para vocês o trabalho que é um requisito de conclusão para a primeira parte da disciplina Planejamento de Experimentos e Análise Multivariada. Então, o que eu pensei? Ao longo da primeira parte do curso, nós aprendemos que o planejamento experimental se torna importante quando se trata de desenvolvimento de um novo produto e o processo. E, além disso, o planejamento experimental é eficiente quando é desejável melhorar um produto ou processo já existente, ou conhecer o efeito das variáveis do processo. Basicamente, esse tipo de estratégia é relacionado com o desenvolvimento ou melhoramento de metodologias analíticas. Portanto, a aplicação dos métodos aprendidos seria um bom teste para a conclusão dessa parte do curso. Então, uma das ferramentas que aprendemos é um software desenvolvido por Maria Isabel, que seria Protimisa Experimental Design, e o uso desse software é muito importante quando se faz planejamento experimental. E isso foi uma das escolhas que usei para selecionar o artigo, então que eu queria escolher um artigo que usasse também esse software para analisar os dados. O artigo escolhido por mim tem como título Otimização do tratamento otimização do tratamento ácido do IACON para inativação das polifenol oxidáveis com manutenção das suas propriedades funcionais. Os autores Vieira, Diniz e Góes Araújo. Esse artigo foi publicado na revista Brazilian Journal of Food Technology no ano 2017. Esse é o carinha desse artigo. Eu também escolhi esse artigo porque eu queria ver os trabalhos desenvolvidos por autores brasileiros. Foi minha escolha pessoal. E quando eu fui ver os quais, esse artigo tem o fator de impacto razoável de B a C. Agora, eu vou falar um pouquinho do material. O material utilizado se chama Yacon, ou em outras palavras, chamada batata Yacon. Ela também é chamada de batata do diabético e é usada no tratamento de colesterol alto e diabetes. Ela não pode ser frita nem cozida e é consumida crua como uma fruta ou na forma de suco. Então, o que seria interessante nessa batata? Ela possui altas concentrações de oligosacarídeos prebióticos, chamados fruta-oligosacarídeos, ou também chamados de FOS. E também ela possui alguns compostos fenólicos, tais como ácido clorogênico. O problema desses compostos é que eles geram reações de escurecimento enzimático devido à ação das enzimas polifenol oxidáveis, que vamos chamar de agora adiante de PPO. Como resultado, essas enzimas podem diminuir o valor nutritivo do produto, além de afetar sua aparência e sabor. Então, o consumo desse produto é afetado, ou seja,
impossibilitado. Então, o objetivo para esse artigo seria determinar o pH de estabilidade e o pH ótimo de atividade das PPA do IACOM para estabelecer condições que resultem em atividade menor da enzima, utilizando o tratamento com ácido cítrico, pois os FOS são suscetíveis à hidrólise ácida. Agora, tendo esses resultados, os autores aplicaram o delineamento central composto rotacional, DCCR, para avaliar o efeito de diferentes concentrações de ácido cítrico e diferentes tempos de imersão no tratamento das raízes, visando a inativação da PPO. Então, para mim, isso seria um ótimo caso para fazer uma avaliação crítica do artigo em termos de planejamento experimental, utilizando como ferramenta o software para otimizar experimental design. Então, o que eles fizeram? Durante todo o artigo, os autores descreveram material e métodos. E primeiro eles fizeram um tratamento das raízes, obtendo extrato de IACOM aquoso. Então, eles trituraram a raiz no liquidificador e depois filtraram, obtendo assim o extrato. Depois, eles queriam determinar a atividade enzimática. Para isso, eles misturaram o extrato com catecol e um tampão de fosfato a pH 6. E a absorbância para essa medida foi determinada pelo uso do espectrofotômetro Varian Carey a 420 nanômetros, sendo que eles prepararam em um branco com catecol e tampão de fosfato. Também, quando eles fizeram isso, eles determinaram que uma unidade de atividade enzimática da PPO é a quantidade da enzima que ocasiona o aumento de 0,01 na absorvância por minuto por mililitro de amostra. Ok. Agora, eles vão falar sobre... Eles falam de efeito do pH na atividade da PPO do extrato. Então, eles fizeram mais medidas ainda. Eles misturaram para atividade 2 ml dos sistemas tampal acetato, fosfato e tampal bórax hidróxido de sódio com 2 ml de extrato. E para determinar a atividade, eles misturaram essa quantidade de extrato com 2,9 ml de solução de catecol. E em seguida, a atividade foi determinada por espectrofotômetro no mesmo comprimento de onda. Certo. Sim. Agora, eles avaliarem qual seria a faixa de pH adequada, utilizando os sistemas tampal de acetato, fosfato e bórax hidróxido de sódio. Então, eles misturaram 2 ml de extrato com 2 ml de tampal e foi feita uma incubação das soluções resultantes por 18 horas a 25 graus. Então, a atividade residual da PPO foi determinada no pH ótimo com tampão fosfato. E misturaram em C também 0,1 ml do extrato com 2,9 ml de solução de catecol. E foi feita também a leitura em espectrofotômetro a 420 nanômetros. Então, depois que eles determinaram essas duas propriedades, o pH ótimo de atividade e da estabilidade, eles aplicaram o delineamento desse CR para inativação enzimática. Então, para esse caso, as variáveis independentes foram em consideração de ácido cítrico e tempo de imersão, e a variável dependente foi a ativação da PPO.
quando eu fui ler isso, eu já fiquei um pouco alerta, porque geralmente não se usa o tempo como a variável independente, porque ela pode mascarar os dados e gerar os resultados inadequados. Então, eu queria ver. Aqui eles mostram a tabela, eles usarem os valores para DCCR, a gente vê que para duas variáveis a gente tem valores para menos 1,41, menos 1, 0, mais 1 e mais 1,41. E os resultados eles tratarem no Protimiza Experimental Design. Então, essa tabela toda, eles mostraram nos resultados. E eu coloquei em negrito aqueles pHs que eles acharem importantes, que forem determinados para algum caso. Eu vou discutir isso mais para frente. Então, tudo bem, eles têm o pH, a atividade e a atividade remanescente após o tratamento, tudo bem. E quando eles forem fazer suas considerações, se eles falarem que PPO do Iacono apresentou atividade máxima, quando o pH foi ajustado em 7,2 e 7,8. Vamos ver aqui, ó. Realmente são os valores máximos. E agora, também, a PPO do Iacono ficou estável na faixa de pH 6,2 a 7,8, com mais de 70% da atividade inicial. Vamos verificar isso. Opa! E realmente, nessa faixa, os valores parecem estáveis, sendo que os outros valores não são tão altos assim. Certo. Agora, eu queria também ver se eu consigo tratar esses dados no Protimiza eu mesma, para ver como que desenrola essa toda a situação. Eles falaram que o modelo de Protimiza utilizado usa nível significância de 5%. Então, o que eu fui fazer? Eu fui colocar todos os valores no Protimiza, e aqui eu mostro valores de X codificados, com dados experimentais de resultado, e aqui os valores de X reais, tudo bem. Depois disso, eu fui ver como que fica o resultado. Aqui tem vários coeficientes, e como é 5%, você tem que desativar os coeficientes que não são estatisticamente significativos. Então, eu desativei, e realmente nessa fórmula dá para ver que o tempo não é um parâmetro significativo. É um alívio e, ao mesmo tempo, não é uma coisa boa, porque realmente não era para colocar o tempo. Então, o resultado pode não sair conforme o planejado ou esperado. Então, eu fui ver, é que tem o gráfico de Pareto e os dados da ANOVA. E o R quadrado saiu de 85,56%. E eu acho esse valor de R quadrado muito baixo, porque ele deveria dar 90% para cima, né? Portanto, esse modelo não deveria ser considerado válido e adequado para descrever o processo. E, realmente, se eles considerarem esse modelo válido no trabalho, isso está errado. E também eu tentei pegar os coeficientes e ativar aqueles que eu tinha desativado, não é que melhorou muito. Ficou por volta de 88,59%. Então, esse modelo realmente não serve para descrever essa situação. Então, eu concordo com as conclusões dos autores quando eles falam que conseguirem os resultados sobre a atividade máxima, que o Iacono apresentou a atividade máxima em pH 7,2 e mostrou ser estável na faixa de pH 6,2 a 7,8, com mais de 70% da atividade inicial após 18 horas a 25 graus.
Agora, sobre a aplicação de DCCR, com segunda variável independente sendo o tempo, eu não concordo muito, não. Além do valor do R quadrado obtido pelo protímero ser baixo, o tempo deve ter influenciado esse modelo para não ser correto. Por isso, eu sugeriria aos autores do artigo, na próxima vez que eles forem fazer um planejamento experimental, que eles fizerem com outra variável independente que não seja o tempo. Que realmente o tempo consegue mascarar os outros resultados e os resultados não ficam tão claros e certos. Eu acho que é isso. Realmente foi um trabalho bem rápido e bem simples. Eu vi o erro do trabalho e entendi o que era para ser feito. Espero que os autores nas próximas vezes consigam fazer algo um pouquinho mais satisfatório. Muito obrigada.